A reforma política é o tema da conversa que eu vou ter agora com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Senador, estamos vendo aí a dança das cadeiras, deputados e até senadores trocando de partido de última hora para alcançar o prazo de um ano das próximas eleições. Como é que o senhor vê esse processo, criação de novos partidos, tudo assim meio de afogadilho? Isso é um sinal bom para a democracia? Não, eu acredito que esse é um mau sinal para a democracia. Inclusive porque nós estamos assistindo a um espetáculo terrível. Partidos que foram criados agora, recentemente, que não têm ideologia política, que não têm um projeto para o Brasil, e terminam sendo apenas um espaço para a migração de parlamentares que foram eleitos por outras legendas e também para a captura de recursos do fundo partidário. Acho que essa é uma situação lamentável e demonstra como o Brasil precisa de uma reforma política. Esse é um aspecto, o aspecto da fidelidade partidária, mas nós temos outros aspectos importantes, como o tema do financiamento das campanhas eleitorais. Eu acho que é um equívoco hoje no país nós continuarmos aceitando o financiamento de campanhas por empresas privadas. Nós devemos garantir que o financiamento privado seja feito apenas por pessoas físicas, pelos cidadãos e pelas cidadãs, e com uma limitação nessa contribuição. E entendo também que há outras coisas também relevantes, como o modelo eleitoral, mas sem dúvida essa questão da fidelidade partidária é um dos pontos mais importantes. Mas o senhor não lamenta que, por exemplo, a possibilidade de um movimento tão expressivo como o liderado pela senadora Marina Silva, que quer constituir a rede, eventualmente não possa se constituir, ao mesmo tempo que tem esse oportunismo de legendas meio... Como é que o senhor vê, por exemplo, a perspectiva da rede não chegar a se efetivar? Bem, a rede não vai se efetivar, se ela vier a não se efetivar, não porque tenha havido qualquer impedimento de parlamentares de outros partidos poderem ir para a rede. Se ela não vier a se efetivar, vai ser porque não conseguiu as assinaturas, não é, que garantem o funcionamento de um partido político. Eu, inclusive, defendo que o projeto de lei que foi votado, que iria ser votado aqui pelo Senado, ainda no semestre passado, e que tratava exatamente do tema da fidelidade partidária, depois do dia 5 de outubro, quando nenhum partido mais poderá ser formado para participar das eleições de 2014, ele seja votado, para que nós acabemos definitivamente com essa verdadeira farra, eu diria assim, de novos partidos que são construídos com outros fins, e não com o fim de disputar ideias na sociedade, de debater os grandes problemas do Brasil. O senhor falou também na questão do financiamento. O senhor considera que essa é uma questão crucial também no contexto do aprimoramento necessário do modelo político brasileiro? Não, eu não tenho dúvida, não é que nós temos que mexer nesse aspecto. Por exemplo, eu considero, como eu disse já, um verdadeiro absurdo que nós tenhamos empresas que financiam campanhas eleitorais. Então, o senhor é a favor de que não haja o financiamento por parte de pessoas jurídicas? Jurídicas. Só pessoas físicas? Físicas. E uma parte do financiamento público? Público. Hoje nós já temos uma parte que é o financiamento público, o fundo partidário, é a questão do tempo de rádio e de televisão que são abatidos do imposto de renda dessas empresas, né, de comunicação. Então eu entendo perfeitamente que deve-se manter esse tipo de financiamento. Ao lado disso, mantém-se o financiamento privado, mas não por empresas jurídicas, não por pessoas jurídicas, não por empresas, pessoas físicas, mas por pessoas físicas, inclusive com limites. Um limite de um salário mínimo, R$1.000, enfim, alguma coisa... Para evitar que o milionário possa dispor... Exatamente. E porque aí está uma das raízes da corrupção. As empresas que geralmente financiam campanhas eleitorais são aquelas que têm interesses diretos ou indiretos na política de governo, na ação do parlamento. Então, geralmente, elas financiam parlamentares, financiam governadores, prefeitos, presidentes da República e, posteriormente, vão buscar algum tipo de benefício em troca desse financiamento.
muitas vezes são benefícios lícitos, a defesa de ideias, de propostas, de projetos, mas outras vezes são benefícios ilícitos, o favorecimento em licitações, a apresentação de projetos que possam atender a interesses específicos de determinado segmento empresarial. Então, eu acho que isso devia ser eliminado para que nós tivéssemos mais igualdade na disputa e menos condições para que a corrupção se instale no setor público. E como é que o senhor se posiciona em relação à questão do voto em lista, do voto proporcional, da eleição majoritária? Como é que o senhor pessoalmente se... Eu sou favorável a essa ideia do movimento contra a corrupção eleitoral, que ele vem apresentando ao Brasil, juntamente com a OAB, CNBB, que propõe um duplo voto. Primeiro, um voto no partido, para que a gente possa fortalecer o partido, votar em ideias, votar em projetos. E um segundo voto naquela lista do partido para escolher o candidato que o eleitor quer colocar para defendê-lo dentro do parlamento. Então, ele votaria no partido e votaria naquele candidato do partido que ele considera melhor qualificado para representá-lo no parlamento. Então, não seria uma lista fechada. Nós teríamos um voto partidário e uma lista aberta. E quanto à questão do voto obrigatório ou do voto facultativo? Eu já fui defensor ardoroso da ideia do voto facultativo. Aparentemente, ele é muito democrático, o voto é apenas um dever. Eu hoje tenho uma visão diferenciada. Eu acho que o voto, além de um direito, ele é um dever. É a obrigação que todo cidadão tem de se manifestar sobre o futuro do seu país, da sua cidade, do seu município, da sua vida, não é? E com isso contribuir para o fortalecimento da democracia. Além do mais, no Brasil, as penas para quem não vota, elas são tão simples, tão leves, que as pessoas que não querem votar terminam não sofrendo nada. Uma multa irrisória, a necessidade de ir a um cartório eleitoral declarar por que não compareceu no dia da votação. Então, na prática, esse voto já é quase que facultativo. E eu acho que o voto obrigatório ele permite que as decisões tomadas tenham a participação da maioria e, ao mesmo tempo, que essa maioria pense sobre o futuro do país que somos todos nós. E quanto à tese que alguns defendem de fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo, seja presidente da República, seja governador, seja prefeito de município? Bem, o PT defende a ideia da continuidade da reeleição. Pessoalmente, eu não sou favorável à continuidade da reeleição, nunca fui favorável à reeleição e continuo tendo essa posição. Vou, inclusive, disputar no partido essa ideia, porque eu entendo que a reeleição ela termina fortalecendo, não é, a utilização da máquina, a ação com preocupação muito mais eleitoral do que político-administrativa. O prefeito, o governador, o presidente da República eleito, no dia seguinte à posse ele já está pensando na sua reeleição. E eu acredito que 8 anos é muito tempo, representa muito tempo para um governo. Nós poderíamos ter uma ampliação do mandato, quem sabe 5 anos de mandato para um integrante do Executivo, né, sem o direito à reeleição. Acho que os 8 anos representam muito, 5 anos seria uma dimensão razoável para um governo. E quanto à tese, a proposta daqueles que acham que essa história de efeitos especiais durante a propaganda gratuita também deveria ser limitado e a campanha, as gravações deveriam ser apenas candidato com candidato, o debate de ideias, sem efeitos especiais produzidos pelos marqueteiros? Também acho. Eu acho que isso não somente baratearia o custo das campanhas eleitorais, como também permitiria que a população pudesse julgar com mais precisão, não é, o pensamento, as ideias que cada um dos candidatos tem. Então, eu também sou defensor de que nós voltemos ao antigo modelo da campanha eleitoral, que era a Câmara, o candidato, e a apresentação das ideias aos eleitores. Isso vai ficar um pouco cansativo,
que seja, mas eu acho que cada eleitor poderá ver o seu candidato da forma como ele é, e não ornamentado com os truques que são feitos pela televisão nos programas eleitorais, coordenados por marqueteiros que são contratados a custo de ouro. Obrigado pela entrevista, senador. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Quem quiser encaminhar sugestão, comentário ou crítica, pode fazê-lo através do Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.